Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma análise detalhada. Hoje, a gente vai desvendar um dos fenômenos mais fascinantes e onipresentes do nosso dia a dia. Vamos embarcar numa exploração profunda da metrópole digital, aquele ecossistema pulsante e sem fronteiras que a gente chama de marketplace. A nossa ideia aqui não é só ficar olhando para a vitrine virtual, tá? Nós vamos desmontar o motor e entender aquelas engrenagens gigantescas que operam silenciosamente a cada milissegundo. Existe uma ilusão de simplicidade enorme nas compras online, né? A tela do celular brilha, a gente aperta um botão verde e pum! Em poucas horas tem uma caixa na nossa porta. Mas o que será que realmente rola nesse abismo entre o clique e a entrega? A maioria imagina uma linha reta e super simples entre a loja e a casa. Só que a realidade é uma teia absurdamente complexa de algoritmos e parceiros de negócios, operando em uníssono só para satisfazer aquela nossa compra por impulso às 2 da manhã. Então, bora mergulhar nisso de cabeça. Para a gente entender bem onde estamos, é legal visualizar como o varejo evoluiu super rápido. Lá no início, no varejo 1.0, pelos idos de 1900, era tudo puramente sobre escala física, com as grandes lojas de departamento. Tudo dependia de parede e estoque próprio. Dando um salto para 1950, o varejo 2.0 trouxe os shopping centers, colocando um monte de conveniência debaixo do mesmo teto. Nos anos 90, a gente viu o varejo 3.0 nascer, com o e-commerce multicanal. Mas o que a gente vive agora, caminhando para 2026, é o varejo 4.0. Não é mais só vender pela internet. O foco agora é usar o Big Data para integrar o mundo físico e o digital de uma forma completamente invisível para nós. E aqui a gente vê o verdadeiro ponto de virada. A pandemia não deu só uma acelerada no e-commerce, ela forçou uma dependência absoluta do ambiente digital. O que antes era quase um catálogo estático, um ambiente de transação simples e linear, teve que evoluir na marra. Isso se transformou numa metrópole digital inteligente, ultra complexa e interconectada que literalmente nunca dorme. O marketplace deixou de ser só um canal de vendas e virou um universo autossuficiente. Vamos avançar um pouquinho e ver como tudo isso é construído. Parte 1. Por trás do botão de compra. A sala de máquinas. Descascando a primeira camada dessa cebola, a gente entra direto na sala de máquinas. É aqui que aquela mágica da transação deixa de ser mistério e vira engenharia pura. Olha só o que é disparado por aquele simples clique no botão comprar. Aquele clique não vai para um depósito único de um varejista gigante. Na verdade, ele aciona simultaneamente uma rede inteira. O produto, que muitas vezes é vendido por um parceiro independente, o pagamento, que é processado por uma carteira digital paralela, e a logística, frequentemente executada por motoristas terceirizados. E o mais louco, tudo isso acontece em milissegundos, orquestrado pela plataforma central. Mas tem um detalhe, nem todas as plataformas jogam o mesmo jogo. Basicamente, temos duas arquiteturas principais. De um lado, o marketplace puro, ou 3P, onde a plataforma não tem um único item em estoque. O catálogo todinho vem de vendedores terceiros. O Mercado Livre, por exemplo, é um caso clássico disso. Do outro lado, a gente tem um modelo híbrido, que mistura o estoque gigantesco da própria empresa com o de parceiros independentes, que é o que o Magazine Luiza faz. Isso cria uma dinâmica fascinante entre as plataformas enormes, os chamados IN, e os vendedores menores, os OUT, que acabam pegando uma carona nessa mega estrutura já pronta para conseguir ganhar escala. Só que, claro, essa carona tem um preço. E é aí que o lojista enfrenta um dilema brutal. Por um lado, ele ganha vantagens inacreditáveis, um tráfego massivo, uma logística que é super rápida, ferramentas de marketing prontas e acesso a crédito. Mas, em troca, ele abre mão de muita autonomia. Os contras são bem pesados. Taxas de comissão que muitas vezes passam dos 16%, uma guerra de preços feroz acontecendo na mesma página, além de uma baita vulnerabilidade às mudanças de algoritmo da plataforma. É aquela balança bem delicada entre crescer rápido e acabar se tornando refém. Parte 2. Os impérios ocultos. Infraestrutura e RAIs. Para conseguir sustentar esse nível insano de operação, as plataformas tiveram que construir verdadeiros impérios ocultos, que vão muito além de ser só uma vitrine bonita na internet. Dá uma olhada nesses 5 pilares que seguram a metrópole. Primeiro, o marketing, que monetiza o tráfego com anúncios hiperpigmentados. Segundo, a logística, dominando toda a armazenagem e a entrega rápida. Terceiro, as finanças, que cuidam da concessão de crédito e dos pagamentos. Quarto, a tecnologia, fornecendo sistemas em nuvem para sincronizar a vida dos lojistas. E quinto, as pessoas, focando em treinar e educar esses parceiros. São esses pilares que deixam a plataforma orquestrar milhões de transações entre empresas, fábricas e consumidores sem precisar fabricar absolutamente nada.
E foi bem aí que rolou uma das viradas de chave mais geniais do mercado. Essas empresas perceberam que toda aquela infraestrutura de logística, financeira e de TI ficou tão, mas tão parruda, que elas poderiam simplesmente monetizar isso. É o chamado varejo como serviço, ou Retail as a Service. O foco deixou de ser só vender produtos para o consumidor final e passou a ser alugar serviços operacionais para os próprios concorrentes menores. Ou seja, a plataforma ganha dinheiro até quando ela mesma não está vendendo nenhum produto diretamente. Quando a gente mapeia o campo de batalha do varejo brasileiro, isso fica cristalino. É muito interessante ver como os gigantes feito Mercado Livre operam com redes de logística totalmente subsidiadas, trabalhando em conjunto com o mercado pago. O Magazine Luiza, por sua vez, usa malhas descentralizadas e antecipação de recebíveis. E a B2 e a Via Varejo fazem coisas bem parecidas com suas próprias estruturas. A grande guerra pelo domínio do e-commerce não é mais sobre quem tem o menor preço na tela, mas sim sobre quem tem os motores logísticos mais eficientes e as armas financeiras silenciosas mais agressivas. Quer um exemplo perfeito dessa inovação tática? O famoso Ship from Store. Em vez de despachar um produto de um galpão gigantesco que fica a 1.000 quilômetros de distância, os players híbridos começaram a usar suas lojas físicas tradicionais como mini centros de distribuição. Um entregador de aplicativo simplesmente passa na loja do seu bairro, pega o pacote e deixa na casa do cliente em questão de quarteirões, muitas vezes em menos de 2 horas. Ironicamente, a grande revolução da entrega digital está sendo salva pelas velhas e boas lojas de cimento e tijolo ali da esquina. E olha, isso ilustra brilhantemente uma outra tática oculta sensacional. Por trás de todo o grande marketplace se esconde uma operação de fintech que é extremamente lucrativa. De um lado, eles criam umas armadilhas douradas para quem compra, tipo os cashbacks, que prendem o dinheiro dentro do ecossistema deles. Do outro lado, eles usam o histórico de vendas impecável dos pequenos lojistas para oferecer empréstimos já pré-aprovados e taxas de liquidação com margens altíssimas. É literalmente um banco operando disfarçado de shopping center. Parte 3. O núcleo, dados, design e a prisão invisível. Chegando agora na camada mais profunda de todas. Como essa infraestrutura gigantesca manipula o nosso comportamento de fininho e cria lealdades inquebráveis. Tem um mito rolando por aí de que o design de aplicativo serve só para deixar a interface bonitinha, né? Esquece. A realidade é que a facilidade de uso, principalmente no celular, é a verdadeira linha de frente das vendas. O design é uma ferramenta de negócio cirúrgica, feita para prender a nossa atenção, reduzir qualquer atrito e fazer as taxas de conversão dispararem. Um layout amigável é, no fim das contas, um vendedor silencioso e absurdamente persuasivo. E rodando junto com o design, a gente tem o que dá para chamar de um verdadeiro sistema nervoso movido a dados. É um ciclo perpétuo. Um simples clique no site, mesmo que não role nenhuma compra, suga uma quantidade massiva de dados de comportamento. Daí, algoritmos de inteligência artificial processam e mapeiam essas preferências em tempo real. O resultado disso? Um marketing digital tão hiperpersonalizado que parece até que a plataforma está lendo nossos pensamentos, jogando na tela o produto exato que a gente estava imaginando agora há pouco. O que nos leva exatamente a essa frase que é simplesmente formidável. Quando o design consegue reduzir a fricção a zero e os dados conseguem antecipar os nossos desejos, cria-se um ambiente extremamente fácil de usar. Só que essa conveniência, sem atrito nenhum, não é um presente altruísta para facilitar a nossa vida. Ela é meticulosamente desenhada para ser uma prisão invisível da qual a gente não quer ou simplesmente não consegue sair. É isso que o mercado chama de efeito lock-in. Já parou para pensar por que as gigantes oferecem aquele frete grátis subsidiado maravilhoso ou maquininhas de cartão a custo zero? Porque essas são as portas de entrada gratuitas para um labirinto comercial. O objetivo estratégico supremo deles é construir um grau de dependência operacional e financeira tão profundo que se torna comercialmente inviável, tanto para quem compra quanto para quem vende, abandonar esse ecossistema. Sair de lá significa perder vantagens, perder alcance e ter que encarar o mundo exterior sozinho. Toda essa engrenagem culmina no efeito de rede indireto. Esse é o motor de moto contínuo das grandes plataformas. Pensa assim, mais compradores acessam o site. Esse volume gigante de pessoas atrai mais vendedores buscando lucro. Mais vendedores geram uma variedade maior de produtos e estimulam a guerra de preços, o que acaba financiando ainda mais os serviços ocultos de logística e crédito, que, por sua vez, atraem ainda mais compradores. É um ciclo que se alimenta sozinho, pavimentando o caminho para um controle quase absoluto de todo o mercado. Essa nossa imersão pela sala de máquinas digital revela uma realidade incontestável.
O comércio simples de antigamente não existe mais. Ele foi substituído por ecossistemas movidos à inteligência artificial, onde os dados, a logística oculta e o design comportamental ditam todas as regras. Diante dessa concentração absurda de infraestrutura e inteligência, fica uma reflexão inevitável para todos nós que participamos desse ecossistema todo santo dia. À medida que as fronteiras entre o mundo físico e o digital somem de vez, quem, no fim das contas, vai ditar os rumos e controlar as engrenagens invisíveis do comércio do futuro? É, com certeza, algo para a gente ter em mente no nosso próximo clique em comprar. Muito obrigada por acompanhar essa análise com a gente e até a próxima!